Pessoal, quero mostrar para vocês 9 macetes de direito administrativo que você não pode deixar de saber para a hora da prova. Primeiro macete, conceito de administração pública. A administração pública pode ser entendida em conformidade com critério subjetivo e critério objetivo. A administração pública em conformidade com critério subjetivo, está falando do sujeito, ou seja, de quem faz parte da administração. Os órgãos e entidades que fazem parte da administração pública. A administração pública em conformidade com critério objetivo, objetivo vem de objeto, vem de matéria, do que a administração pública faz. Ela presta serviço público, ela exerce o poder de polícia, ela intervém na propriedade privada, não é verdade? Olha o macete, gente, despenca nas provas e é fácil. Ponto mais cobrado desse capítulo. Administração pública em conformidade com critério subjetivo está falando dos sujeitos, órgãos e entidades que desempenham a função administrativa em conformidade com a lei. O su de subjetivo é su de sujeito, de quem faz parte. E a administração pública em conformidade com critério material objetivo está falando da matéria, função da própria atividade administrativa, beleza? Pessoal, em conformidade com o princípio da autotutela, a administração pública vai tutelar suas próprias medidas. Se ela, porventura, editar um ato que tem um vício de legalidade, um ato ilegal, ela deve anular aquele ato. E se ela editar um ato que não é mais conveniente ou oportuno, ela deve revogar aquela medida. Só que a anulação, gente, gera em regra efeitos ex tunc e a revogação gera efeitos ex nunc. Como lembrar desses efeitos, prof? Pessoal, T de tunc é T de testa. Quando você bate na testa, ela vai para trás. Ou seja, efeitos que retroagem para trás, retroagem para o passado, apagando todos os efeitos até então gerados por aquele ato. Então, a anulação, a gente tem essa situação, né? Na qual a administração pública anula um ato, gerando efeitos ex tunc em regra, né? Efeitos que retroagem para o passado. E efeitos ex nunc? Pessoal, o N de nunc é N de nuca. Quando você bate na nuca, sua cabeça vai para frente. Olha aqui, gente, o N de nunc bate na nuca, sua cabeça vai para frente. Ou seja, não retroage para o passado, é de agora em diante. Agora, gente, no que se refere à organização administrativa, a gente tem que saber 3 conceitos. Centralização, desconcentração e descentralização. Centralização, como o próprio nome já diz, é aquela situação na qual a administração pública direta presta aquele serviço de forma centralizada. Desconcentração, por sua vez, o O de oncentração, é o de órgão. Desconcentração é aquele fenômeno de distribuição interna de competências entre os órgãos. O órgão não tem personalidade jurídica própria, é só uma unidade de competência que compõe uma pessoa jurídica. Cada órgão tem uma competência, mas não tem personalidade jurídica própria. E descentralização, professora? Pessoal, descentralização, o E de entralização é de entidade com personalidade jurídica própria. Descentralização é aquela situação na qual a administração pública direta descentraliza uma atividade para uma outra entidade que tenha personalidade jurídica própria. Olha aí, gente, centralização, prestação de serviço de forma centralizada, macete. Desconcentração, o O de concentração é O de, gente, de órgão, que compõe aquela pessoa jurídica. Os órgãos não têm personalidade jurídica própria. O O de desconcentração, palavra O de órgão, letra O de órgão. E descentralização, o E, tá falando de E de entidades que possuem personalidade jurídica própria. Descentralização, gente, o E de entidade com personalidade jurídica própria. Próximo, pessoal, macete, elementos ou requisitos do ato administrativo. O ato administrativo válido é aquele que segue alguns requisitos. São eles: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vocês usam aquele macete com FIFO, né? Com FIFO mob, uma coisa assim. Eu gosto de usar a seguinte frase: quais são os requisitos para ficar fortão? Como ficar fortão? Óbvio, né, gente? Musculação. O C de como é o C de competência, o F de ficar é F de forma, o F de fortão é F de finalidade, o O de óbvio é o O de objeto e o M de musculação é o M de motivo, beleza? Olha o macete. Como ficar fortão? As iniciais de cada palavra, gente, está falando dos requisitos do ato administrativo. C de como, C de competência, F de fortão, F de finalidade, F de ficar, F de forma, O de óbvio, O de objeto, M de musculação, M de motivo. Próximo macete, gente.
Já falei com vocês que a administração pública ela deve atuar em conformidade com a lei, editar os atos em conformidade com a lei. E os atos administrativos devem respeitar alguns requisitos, né? Alguns requisitos devem ser observados. Agora, existem alguns vícios, né? Alguns equívocos, né? Vícios de legalidade, que são aqueles vícios que não são muito graves, são vícios relativos. Esses vícios relativos, se forem vícios nos elementos forma e competência, eles são passíveis de convalidação. Convalidação ou correção. A administração pública, ao invés de anular aquele ato, ela vai convalidar aquele vício, ela vai corrigir aquele vício. Prof, como é que eu lembro disso? Pessoal, para corrigir alguma coisa é preciso ter foco. Foco, F-O de forma, C-O de competência. Os vícios relativos, que não sejam graves, nos elementos forma e competência, são passíveis de convalidação, de correção. São passíveis, gente, de convalidação os vícios sanáveis, os elementos forma e competência. FO de forma, CO de competência igual a foco. Para convalidar um vício é preciso ter foco. Agora, gente, os atos administrativos devem respeitar alguns requisitos. Mas os atos administrativos, né, em razão do fato que a administração pública tem mais poderes que o particular, busca alcançar o interesse público, a administração pública ela goza de alguns atributos. Como vocês vão lembrar? Lembre-se de uma mulher cheia de atributos. Lembre-se de uma mulher cheia de atributos. Os rapazes acham que os atributos são coisas assim superficiais, mas nós sabemos que não. Aí imagina que essa mulher chama Patrícia. O P de Patrícia é P de presunção de legitimidade, o A é A de alta executoriedade, o T é de tipicidade, o I é de imperatividade e o C de Patrícia é de coercibilidade. Um exemplo aqui para vocês verem, gente. Prescreverá em 5 anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes públicos, né, na responsabilidade civil objetiva do Estado. Predomina-se os prazos de 5 anos. Se for para chutar na hora da prova, vai o quê, gente? Chuta 5 anos ou 5 dias, quando eu estiver falando da matéria de direito administrativo. Pessoal, outro macete para vocês. A administração pública, né, o Estado, em conformidade com o regime jurídico de direito público ao qual ele está sujeito, ele tem mais prerrogativas, mais poderes do que nós particulares. Em razão desses poderes, ele pode rescindir unilateralmente o contrato administrativo sem precisar recorrer ao Poder Judiciário para fazer isso. Em 2 situações, por razões de inadimplemento do particular contratado ou por razões de interesse público superveniente. Só que, gente, nos contratos de concessão de serviço público, essas 2 hipóteses têm nomes distintos, né? No contrato de concessão, a hipótese de rescisão unilateral do contrato pela administração pública em razão do inadimplemento do particular contratado tem o nome de caducidade. E a hipótese de rescisão unilateral do contrato pela administração pública em razão de interesse público superveniente tem o nome de incampação. Prof, como é que eu vou lembrar disso na hora da prova? Ah, gente, o I de caducidade é I de inadimplemento do particular contratado. E o P de incampação é P de interesse público superveniente. Ah, a 6ª letra de cada uma dessas palavras, tanto o I de inadimplemento e o P de interesse público vão te fazer lembrar isso na hora da prova. Olha aí, gente. 6ª letra é I de inadimplemento, rescisão unilateral por razões de inadimplemento. 6ª letra é o P de interesse público, rescisão unilateral por razões de interesse público superveniente. Gente, esse ponto está em vermelho é porque despenca nas provas.